Queridos, bom dia, que a paz do Senhor esteja sobre nós. Espero que vocês tenham tido uma excelente semana e vamos começar essa semana já na presença do Senhor, tendo a instrução da palavra de Deus. Na semana passada, nós começamos na semana retrasada, tratar sobre a doutrina da Escritura Sagrada. E um dos conceitos que eu comecei a trabalhar com os irmãos foi o conceito de revelação. Revelação não sendo algo que uma pessoa recebe da parte de Deus, como se fosse algo mediúnico ou coisa do tipo, mas a revelação como sendo algo que já nos é dado por Deus por meio das Sagradas Escrituras. Eu falei a respeito de perguntas importantes que nós temos, como de onde viemos, para onde vamos, por que estamos aqui, e nós vimos que essas são perguntas que são respondidas pelas Sagradas Escrituras. Então, a Bíblia, ela nos ajuda, ela nos instrui sobre as respostas para essas perguntas. Então, nós vimos também que dentro desse conceito de revelação, de Deus se revelar a nós vimos que Deus ele não disse tudo o que era possível a respeito de si, porque naturalmente nós não somos hábeis ou capazes para podermos entender tudo a respeito de Deus. Seres limitados nunca vão conseguir conceber a totalidade de um Deus que é infinito, sábio e poderoso. E é diante disso que nós apresentamos do conceito de revelação. Nós falamos de 3 formas como Deus se revela aos homens. Os irmãos se lembram de quais são essas 3 formas de revelação? Oi? Criação, o que mais? A palavra e... A palavra já é profeta. Vamos lá, dou uma, dou duas. A semente religiosa no coração do homem. Então, a existência de Deus é algo que está cravado no coração do homem. Não é à toa que todo ser humano, ele, por mais que não conheça o Deus que se revela por meio das Escrituras, ele adora alguma divindade. Né? Lá do Egito, cada uma daquelas pragas era Deus subjugando uma das divindades do Egito. Então, é justamente o que nós falamos, a criação, a lei natural, que é o que está no coração do homem, mas a lei natural, irmãos, ela não diz respeito apenas à existência de Deus. A lei natural, ela tem também um aspecto da lei moral. Deixa eu me explicar melhor. Se você for em qualquer tribo indígena, aborígene, sei lá, uma raça uma etnia que não teve contato ainda com a nossa estrutura judaico-cristã e tudo mais, aquela história toda. E se você chegar lá, e um homem tomar a mulher de alguém dali, o que vai acontecer? Morre. Morre. Por quê? Há um senso de propriedade. Há um senso de que o adultério é algo errado. Se você matar alguém deles, o que eles fazem? Matam você. Por quê? Eles têm o senso de que matar é errado. Então, a lei natural no coração, em primeiro lugar, implica que há a existência de um Deus. Em segundo lugar, há a ideia de que há leis que devem ser obedecidas. Todo lugar há vamos dizer assim, um número de regras que devem ser observadas. Ou seja, não existe anarquia em nenhuma sociedade. Não existe. Porque até uma sociedade que queira viver como uma sociedade de anarquia tem uma estrutura hierárquica. Sempre tem alguém que manda. Né? Por exemplo, lembram-se daquela sociedade proposta por Charles Manson, aquele psicopata americano que se isola com o povo e tudo mais. Então, ali tinha uma hierarquia. E era um negócio totalmente fora da caixinha. Então, todo lugar vai ter uma estrutura hierárquica. Vai ter uma estrutura de regras, de normas. A existência de uma divindade sempre vai existir. Tá? Mas, pastor, dentro se a gente pegar, por exemplo, dentro da teoria de Marx, né? Karl Marx, todo mundo sabe aqui que eu estou falando de Karl Marx, né? O criador da doutrina socialista, ele propõe a não existência de Deus, a abolição da religião.
não haver, se você ler o Manifesto do Partido Comunista, que é a obra principal dele, um dos critérios para poder estabelecer a revolução é a anulação da existência de uma religião, de uma divindade. Por quê? Se não existe Deus, não existe limite. Só que aí há uma mudança de divindade dentro da estrutura que Marx propõe, que é o Estado. Quem é que se torna Deus da vida da gente? Quem é que não deixa faltar a comida? Quem é que cuida de mim? Quem é que me dá educação? Quem é que me dá segurança? Entende? Então, dentro da perspectiva socialista, tem até um livro muito interessante do reverendo Franklin Ferreira, Idolatria do Estado. Ele mostra que a ideia do comunismo é basicamente isso. É você tirar Deus e colocar o Estado como Deus. Tá? É o Estado que manda, é o Estado que governa, que diz o que é bom para mim. Tá? Então, essa é uma das dificuldades que nós temos com a doutrina comunista, né? Como sendo algo em que o Estado sobrepõe até mesmo a família. Tanto que dentro de um conceito desse, a criança ela pertence a quem? É a família ou ao Estado? Ao Estado. A criança pertence ao Estado. Quer ver uma coisa? Se você for corrigir o seu filho, o que o Estado vai fazer? Não é espancar, não, viu? É corrigir que eu estou falando. Ele lhe prende. Ele lhe prende. Tá? Então, no final das contas, quem manda é o Estado. Tá? Então, eu estou mostrando isso aqui, irmãos, para que vocês percebam que essa ideia de que tem uma divindade que me sustenta, que me ampara, que cuida de mim, é algo inerente ao ser humano. E isso faz parte da lei natural. Tá? Aí tem também outros profetas, que é justamente o nosso terceiro ponto que a gente vai focar aqui. A doutrina das Sagradas Escrituras. Porque se eu não entendo o que de fato é a Bíblia, eu não vou entender nada do cristianismo. O que é um movimento de reforma protestante? É um movimento de retorno às Sagradas Escrituras. Tá? Até então, naquele período ali da reforma protestante, a Bíblia ela era lida em latim e apenas por aqueles que eram sacerdotes da igreja. Antigamente, no século IV, a Bíblia ela foi traduzida para o latim e aí tem-se a Vulgata Latina, que é uma tradução da Bíblia. Essa Vulgata Latina ficou sendo a Bíblia oficial até o momento da Reforma. No momento da Reforma, os reformadores quebram com isso. A Vulgata Latina deixa de ser a Bíblia oficial para ser o texto grego e hebraico. Então, é um retorno aos textos originais. Tá? Então, dentro desse contexto aí, há uma ideia de que as Sagradas Escrituras ela foi produzida em uma língua original e que ela deve ser lida, traduzida e entendida dentro daquele contexto. Tá bom? Então, a importância da Bíblia. Gente, eu consegui botar maior, mas a letra não ficou tão bonita. A Marcela está rindo aqui porque ela fez bonitinho. E aí eu tive que botar em outro aplicativo. Quando eu botei no outro aplicativo, desconfigurou, tá? Mas dá para entender exatamente o que eu estou me falando aqui. A segunda pergunta do Breve Catecismo diz assim: entretanto, a única autoridade da parte de Deus para nos dirigir na maneira de o glorificar e ter deleite nele é. Aí a pergunta é: que regra deu Deus para nos dirigir da maneira de o glorificar e ter deleite nele? Lembrando que aqui a pergunta 2 está baseada na primeira, né? Qual é o fim principal do homem? Adorar a Deus e ter deleite em Deus, certo? E aí a pergunta é: qual é a regra que Deus nos deu para podermos adorá-lo e poder ter deleite nele? Ou seja, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou cumprir a primeira pergunta do Breve Catecismo? É isso que é a segunda pergunta do Breve Catecismo. Aí a resposta é: a palavra de Deus que se acha nas Escrituras do Velho e do Novo Testamento é a única regra para nos dirigir na maneira de o glorificar e ter deleite nele. Algumas coisas que eu quero destacar aqui com vocês. Tem muita informação aqui nessa breve resposta e eu quero ir destrinchando, como eu faço geralmente com um texto bíblico, né? Eu vou particionando o texto para a gente poder entender. Eu quero fazer também com o texto do Catecismo Maior. Primeiro, a ideia de a palavra de Deus. Por que que os reformadores, ou melhor, os teólogos da Assembleia de Westminster, chamaram a Bíblia de palavra de Deus? É importante a gente entender que a ideia da Bíblia como palavra de Deus, ela não é uma unanimidade, certo?
Eu já falei sobre isso em outros momentos, mas é bom lembrar. Existem algumas perspectivas diferentes sobre a palavra de Deus. Algumas linhas teológicas, elas defendem a ideia de que a Bíblia, ela contém a palavra de Deus. Ela contém a palavra de Deus. Então, aqui, para quem estudou conjuntos na escola, né? Sabe que tem aquele conjunto, né? E aí, tem um conjunto que está contido dentro de outro, e tem a palavra de Deus. Então, parte da palavra de Deus, a Bíblia, ela tem parte da palavra de Deus. E o argumento é, quando a gente chega lá no livro de Jó, e tem falando assim, o diabo falou. Aquilo é Deus falando ou é o diabo falando? Cadê você, Miriam? Ah, tá ali no fundo. Se Miriam fica aqui, eu tô ouvindo a voz dela, tô achando. Exatamente, Miriam. Ou então... Perfeito, perfeito. A ideia... Perfeito, perfeito. O ponto, queridos, é que a narrativa como um todo, ela é inspirada. A dificuldade desse grupo de teólogos é ver uma fala do diabo chegando para Jesus e disse, se tu é filho de Deus, lança-te daqui. Lança-te daqui de cima. Ele diz, está vendo? A Bíblia não tem como ser só palavra de Deus, porque tem palavra do diabo aqui. Certo? Mas a gente tem que entender que é a estrutura narrativa como um todo que é a palavra de Deus. Certo? É o todo da Escritura. Então, alguns dizem que ela contém a palavra de Deus. Outros são ainda piores. Dizem que a Bíblia é apenas um livro dos relatos da experiência religiosa de uma nação. Não tem o Alcorão? É um livro de experiência religiosa de uma nação. Não tem nada de palavra de Deus ali. Certo? Então, já tem duas possibilidades aí, né? Contém, não é a palavra de Deus. Tem uma terceira que ela se torna a palavra de Deus. Como? A Bíblia, ela se torna a palavra de Deus. À medida que eu leio a Bíblia e ela fala ao meu coração, ela pode se tornar ou não a palavra de Deus na minha vida. Certo? O ponto é, quem é que vai referendar o que é ou não a palavra de Deus? Vamos supor, Marcelo leu um versículo e Deus falou com ele. Giovanni leu outro versículo e Deus falou com ele. Mas o texto que o Giovanni leu não falou o coração do Marcelo. E o texto que o Marcelo leu e que falou o coração dele não falou o coração do Giovanni. E aí, o que é a palavra de Deus? Entende? Então, no final das contas, quem é que diz o que é a palavra de Deus ou não? O homem. Quem é Deus no final da história? O homem. Se sou eu que digo que é ou não a palavra de Deus. Tá? Então, tem essa ideia que a Bíblia ela se torna. Há uma caminhada filosófica muito extensa até chegar nisso aí. A gente ia gastar muito tempo para falar, né? Mas isso é fruto da teologia, da filosofia existencialista. E o que importa não é o que a coisa é, mas qual é a minha experiência com aquela coisa. Certo? Então, deixe-me trazer isso de uma maneira bem clara para os nossos dias. O meu corpo não diz quem eu sou. Sou eu que digo o que o meu corpo é. Não é isso? A ideologia de gênero, não é isso? Eu posso ter um corpo de homem, mas na minha cabeça eu sou mulher. Então sou eu que digo o que é o meu corpo. Não é o meu corpo que diz o que eu sou. É o mesmo princípio, gente. O fim último de julgamento é a minha consciência. Quando a consciência humana ela é enganosa. A realidade ela existe. O mundo concreto ele existe. Então, por mais que minha mente acredite em uma coisa que não é real, isso é loucura. Uma pessoa dessa tem que ser internada, né? Gente, é tão esdrúxulo. Deixa eu chegar aqui com um fusquinha e disser uma Ferrari. Não é uma Ferrari. Mas na minha cabeça é uma Ferrari. Vai se tornar uma Ferrari? Não vai, gente. Isso é tão óbvio. É tão esdrúxulo. A coisa é o que é. Não somos nós que dizemos o que é uma coisa. A coisa é o que é. Certo?
E dentro desse contexto que é a Bíblia. Não somos nós que dizemos o que é a Bíblia. Ela se apresenta a nós dessa maneira. Certo? Então, o juiz último sobre a palavra de Deus não é a igreja, é o próprio Deus. É Deus que diz o que ela é. Certo? Então, quem é que diz que a Bíblia é a palavra de Deus? A Bíblia mesmo. O próprio Deus na Bíblia. Dizendo que a lei é a palavra de Deus. Certo? Então, para a gente entender que, por mais que seja importante a nossa experiência religiosa com as Sagradas Escrituras, a Bíblia, ela é o que é. Quer a pessoa queira, quer não, ela é a palavra de Deus. E essa é uma perspectiva reformada. Por quê? Dentro da estrutura católica romana, é um pouco diferente. Porque, eu já falei isso para vocês, dentro da estrutura católica, a igreja é que diz o que é a Bíblia. Né? Porque quem é que fez a Bíblia? Eles dizem, a igreja. Mas nós entendemos ao contrário. Quem é que fez a igreja? A Bíblia. É a palavra de Deus sendo pregada que faz a igreja. Além disso, eles têm outros dois níveis de autoridade dentro da igreja romana. É a Bíblia, é um dos pontos, a tradição e o Papa falando ex-cátedra. O que é Papa falando ex-cátedra? Quando o Papa está ali, sentado na cadeira dele, de autoridade papal, ele fala com poder de Bíblia. Mas por que isso, gente? Por que dão ao Papa tamanho poder? O Papa, ele é substituto de quem? De Pedro. Não é isso? Quem foi o primeiro Papa? Pedro, eles dizem, né? Vamos pegar a doutrina deles, tá? É Pedro. E todos os papas que vieram depois são substitutos de Pedro. Pedro era apóstolo. Pedro escreveu Bíblia. Logo, o Papa, falando, tem tanta autoridade contra a Bíblia. Então, vocês pensam que foi a gente que começou com esse negócio de apóstolo? Foi? É muito antigo. Apóstolo em igreja é muito antigo. O Papa sempre é um apóstolo. É por isso que o Papa falando, como, por exemplo, algumas doutrinas que surgiram depois da Reforma Protestante, a ideia de fechar a estrutura da Bíblia como se tem hoje, é algo que surgiu depois da Reforma Protestante. Eu vou explicar um pouco mais sobre isso. Como, por exemplo, a ideia da eterna virgindade de Maria, perpétua virgindade de Maria. Essa é uma doutrina que surgiu, deve ter uns 100 anos, 200 anos. Todo mundo já ouviu falar isso, né? Que Maria morreu virgem. Já ouviram isso? Ou seja, José nunca consumou o casamento, né? Então ela nunca foi casada com José, né? Então, mas aí ó, a manobra que eles fazem. Eles dizem que aquela palavra ali para irmãos, em alguns momentos, ela também é utilizada para primo. Então eles dizem, tem argumento para tudo, tem. Esse povo tem argumento para tudo. Quando o sentido básico da palavra é irmão, adelphos. Irmão. Mas eles dizem que há uma possibilidade exegética daquela palavra ser primo. Então, além disso, outra doutrina que eles inventaram é da Assunção de Maria. E Maria, ela não morreu. Ela foi assunta aos céus. Você nunca ouviu falar dessa doutrina, não? Para os católicos, Maria não morreu. Ela foi assunta aos céus, que nem Elias. De alguma maneira, não foi na carruagem de fogo, mas de alguma maneira ela foi assunta aos céus. A impecabilidade de Maria, isso é tudo doutrina moderna, gente. Qual o problema? A impecabilidade de Maria, a ideia de que Maria nunca pecou. Qual o problema com essa doutrina? Se para Maria nunca ter pecado, o pai e a mãe de Maria nunca tem que ter pecado. Para o pai e a mãe de Maria nunca ter pecado, o avô e a avó de Maria, por parte de pai e por parte de mãe, nunca tem que ter pecado. Você está entendendo? E aí você não pode ser filho de Adão e Eva. Você está entendendo? O argumento é tão esdrúxulo que eles não entendem isso. Eles não entendem isso. Tá? E aí eles usam o argumento de que Jesus nasceu se for assim, Jesus nasceu de uma pecadora, e como é que vocês dizem que ele não tem pecado? Porque o ponto é que o Espírito Santo foi que gerou ela no ventre de Maria. Esse é o ponto. Tá? Fala, Giovanni.
Não, ele não tem título de Deus, ele é o substituto, né? O vicário, que chama, né? Ali ele está agindo como Deus. Quase isso. É confuso, né? É difícil até explicar, mas é uma doutrina confusa mesmo. É confuso. Mas você já viu uma forma como eles tratam o Papa. Ele não é um homem comum. É. A mãe dele? E é viva ainda? É viva ainda a mãe dele? Ah, Francisco. Papa Argentina é complicado, né? Ah. Uhum. 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 Exato. Exato. De jeito nenhum. De jeito nenhum. De jeito nenhum. É. É dentro dessa perspectiva, né, que eles colocam um papa em uma posição de autoridade de tamanha autoridade, que o que ele fala, o que ele escreve, tem a mesma autoridade que Bíblia. Do mesmo jeito que Pedro escreveu. Pedro não escreveu epístola? O Papa escreve. Romano. É, verdade. Tem a nossa versão. Aham, aham. Uhum. É. Uhum. Aham. É. Então, foi igual a bicho. É, é. E por incrível que pareça, foi um dos papas mais equilibrados que passaram, né? Primeiro, porque ele era coerente com a doutrina dele, ele era o mais coerente, né? E havia algo nele ainda de sabedoria, né? Ele era um cara mais que não gostava desse negócio dessa veneração. É, então, não tem como, né? Não tem como. É, mas gente, olha, é o que a Tânia está falando, né? O cidadão foi esfaqueado no meio do culto, ele foi vender a roupa dele com sangue. E teve trouxa para comprar. É disso que a gente está falando. Então a gente bate, fala da Igreja Católica, mas a gente tem as nossas coisinhas também, viu? Não tem hoje, não vende o tijolinho, não vende o óleo, a água do Rio Jordão. Hã? Tem a santo também, isso aí eu nunca vi, não. Isso é moderno para mim. Imagine, fala. Então, lá na época de Lutero, vendiam lascas da cruz de Cristo, leite dos seios da Virgem Maria. Vendia, gente, tô lhe dizendo. O povo vendia isso. Fala, Miriam. São muito.
Aham. Ah. Porque ela falou o óbvio. Ah, então quer dizer que eu devo obedecer a Cristo porque ela mandou obedecer, não é porque eu tenho que obedecer a ele. É. Gente, por que eu falo sempre da doutrina católica romana? Primeiro, porque é a doutrina mais influente da nossa nação. Nosso país é majoritariamente católico. E a confissão de fé, o símbolo de fé, o catecismo, breve, ele foi escrito em resposta à doutrina católica romana. Então, por isso que é fácil a gente falar sobre isso aqui, tá? Mas aí a gente poderia entrar em várias outras doutrinas, né? Mas a gente ia ficar o dia todo só falando disso. Mas o ponto que eu quero mostrar aqui é que até dentro da estrutura da igreja romana, a Bíblia ela não é tida como palavra de Deus única, infalível e inerrante. Apenas dentro do contexto protestante, especialmente do contexto reformado, é que nós temos a Bíblia como última palavra. Por quê? Se a Bíblia fala uma coisa, dentro de algumas linhas evangélicas, mas Deus falou no meu coração outra coisa, eu vou obedecer o quê? Não, meu irmão, mas Deus falou no meu coração, você quer o quê? Que eu vá contra o que Deus falou no meu coração? Eu digo, não, meu irmão, faça. Eu pro inferno. Você está entendendo? Porque quando a pessoa diz, não, pastor, eu tive uma experiência. Não, tudo bem. Experiência. Mas não queira tornar sua experiência doutrina. A primeira coisa que eu pergunto é, você vai ficar muito chateado se eu não acreditar no que você falar? Pra gente não perder a amizade. Porque pode ser que seja verdade, só não queira que eu acredite. O único milagre que eu sou obrigado a acreditar são os milagres que estão na Bíblia. Mas nenhum outro. Né? A Bíblia diz. Que João diz no finalzinho do Evangelho que todos aqueles milagres foram feitos, foram registrados para que pudéssemos crer que Jesus era o Filho de Deus e pudéssemos ter a vida eterna. Então, se eu acreditar naqueles 7 milagres que estão ali em João, já deu. Isso quer dizer que Deus não faz milagres hoje? De jeito nenhum, ele pode fazer. Só não me venha com uma história assim de todo tamanho e queira que eu acredite. Tá? Pode ser que Deus fez? Pode. Só é sua experiência, eu não quero ensinar doutrina aqui. Tá? A doutrina da gente é toda da Bíblia. Sua experiência com Deus, sua experiência com Deus. Tá? Então, dentro da nossa teologia reformada, até a nossa experiência, ela é abalizada à luz daquilo que as Sagradas Escrituras dizem. Então, por exemplo, a Bíblia diz, não adulterarás. O cara está com o casamento todo bagunçado e conheceu uma moça de Deus no trabalho dele. Pastor, você acha que Deus quer que eu seja infeliz, pastor? Que eu fique nesse casamento com essa mulher que me trata mal? Deus quer me abençoar com essa mulher aqui do trabalho, rapaz. Pelo amor de Deus, pastor. Deus falou no meu coração. Deus falou, foi o Satanás que falou, meu irmão. Você jurou, vai até o fim do seu negócio. Você casou, vai até o fim. Certo? Então, é isso, nosso coração ele é enganoso, desesperadamente corrupto, diz o profeta. Então, aquilo que vai julgar a minha experiência é a Bíblia. É as Sagradas Escrituras, que vai dizer que é bom ou que não é para mim. Não é o meu sentimento. Certo? Deus, ele muda as nossas afeições à medida que nós obedecemos a ele. Certo? É um caminho que eu sempre quero deixar bem claro, irmãos. Nós não sentimos para crer. Nós cremos para sentir. O caminho é inverso. Porque, veja, se é o que eu sinto, a Bíblia, eu digo que é na Bíblia palavra de Deus ou não. O juiz último não é o que eu sinto, é o que a Bíblia diz. Então, a Bíblia diz, você deve sentir assim. Você já sentiu muita raiva de uma pessoa? Muito ódio? E a Bíblia diz que é para você ter ternos afetos com a pessoa. Entranhados afetos. Já viu essa expressão? Entranhados afetos, a nossa tradução põe assim, né? Por que é entranhado o afeto? A ideia de entranha. Literalmente, no texto grego, é de tripa. Sabe? Então, o pessoal brinca, né? Que você disse para sua esposa, eu amo você de toda a minha tripa. Né? Por quê? Porque geralmente quando a gente tá... Já viu quando a gente toma um susto, fica estranho aqui na barriga?
Dá um frio na barriga? Então, para um judeu, a sede dos sentimentos é o ventre, não é o coração. O coração para o judeu é a sede do seu ser mais íntimo. Porque assim, ó, é bom te entender, dentro da nossa estrutura, da nossa estrutura ocidental, a mente humana é a sede dos pensamentos, da razão, e o coração, a sede dos sentimentos. Dentro da estrutura judaica é diferente, pelo menos no período bíblico. O coração é a sede do meu ser mais íntimo. Sabe aquela voz que você escuta quando está só você calado? Aquilo é o seu coração. É você no mais íntimo. E o ventre é o lugar dos sentimentos. Por quê? Se eu estou muito feliz, você diz o quê? Que está com florzinha na barriga, um friozinho na barriga. Certo? Então, quando a Bíblia diz entranhados afetos de misericórdia com pessoas que até fizeram mal para você, é que as suas afeições têm que ser mudadas para que você possa amar a outra pessoa e estar com a outra pessoa. Então, é a verdade de Deus que muda o meu sentimento. Não é o meu sentimento que vai referendar a palavra de Deus. Tá? É bom de saber disso, porque na nossa cultura a gente é muito sentimental, né? A gente escuta o hino nacional, dá vontade de chorar, gente. Não é não? A gente escuta o hino nacional, que é nossa, que mexe com a gente. Brasileiro chora por tudo. A gente fica emocionado com tudo, né? Mas aqui a gente tem que entender a estrutura aqui do pensamento bíblico é um pouco diferente. As afeições, elas são importantes, mas elas são moldadas pela Bíblia. Tá? Fala, Giovanni, quer falar alguma coisa? É, é. É uma questão matemática. Quantos filhos um cristão tem? Um casal de cristãos? No máximo. Dois já está muito. Tem dois cachorros, cinco gatos, né? Primeiro, um islâmico ele vai ter filho com cada esposa até ela aguentar. E ele pode casar com mais de uma. É matemática, gente. É matemática. Muito. Por exemplo, um dos. Uhum. Isso. Não é raro, irmãos. Não é raro eu ver no Mackenzie meninas com véu. São islâmicas. Não é raro. Três ou quatro eu vejo sempre. Elas vão para a capela para orar. Viu? Vão para a capela, que é o lugar que elas sabem que elas vão ser respeitadas. Então, por exemplo, na Inglaterra, um dos motivos da saída da Inglaterra da União Europeia era esse grande número de migração de islâmicos também. Porque há uma legislação que é comum. Se a pessoa, vamos supor, se a França facilita para uma pessoa se tornar uma cidadã francesa, ela se torna uma cidadã francesa e vai para a Inglaterra. E a Inglaterra não tem gestão mais nenhuma da sua população. Existem bairros na Inglaterra que é completamente islâmico. Para vocês terem ideia, eu tive um colega no seminário, que ele foi missionário da Jocum, antes de entrar no seminário comigo, e ele foi para fazer um trabalho na Inglaterra para evangelizar islâmicos em Londres. Acreditem. Porque eles já têm bairros completos dele. E eles só fazem crescer. No Canadá também, irmãos. No Canadá também é assim. Muito islâmico no Canadá. Oi. Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Porque, vamos ser francos, a Bíblia diz que filho é o quê? Bênção. A gente diz que filho é o quê? Custo. Já começa aí. Então, para o islâmico, quanto mais filho ele tem, mais ele é abençoado. O judeu era assim, né? Quanto mais filho ele tinha, mais ele era abençoado por Deus. A gente pensa, mais boleto eu tenho. É isso, perfeito. Um filho de um cristão, ele pode ser crente ou não. Um filho de islâmico, diz ele para o pai que não vai ser islâmico. Vai lá e diz.
Imagine. Uhum. É. E assim, ó, antes de eu e Marcela virmos para cá, foi o último domingo que a gente foi no Shep. A gente conheceu um casal que eles trabalham, nem lembro, no Líbano, né? E eles são missionários da PMT lá. Ela é professora de inglês e ele é dentista. Então, o visto que eles conseguiram foi como dentista e professora de inglês. Ela vai ensinar inglês como? Com a Bíblia em inglês. Entendeu? E ele, obviamente, vai ali atendendo as pessoas e falando da palavra de Deus, divulgando o curso da esposa, né? E ele já tem alguns anos lá, né? E aí aconteceu que teve uma mulher que era aluna dela que se converteu. Ela entendeu que Jesus era o Senhor. Só que tinha um problema, ela tinha que contar para o marido. E aí ficou naquilo, ela sem conseguir contar para o marido. Até que um dia o marido chegou em casa e viu uma Bíblia escondida. E aí ele ficou muito irado com ela, porque que ela não contou para ele. Ele foi, pegou a mulher e devolveu para o pai dela. Olha, entregou a Bíblia, disse, ó, sua filha fez isso. E aí, depois de uma situação, ele aceitou ela de volta, mas assim, ele conheceu o casal de missionários, teve uma relação boa. Ele não é cristão, ele é islâmico. Mas ele está convivendo com o cristianismo da esposa. Eu não sei como é esse milagre. Hã? É um milagre. É um milagre. Porque ele poderia, de fato, devolver ela para o pai. E detalhe que nesse processo a irmã dela se converteu. Só que a irmã dela é solteira. Irmãos, vocês todos vão concordar comigo que está difícil para as meninas crentes hoje, viu? Concordam comigo? E tem muito mais menina para os meninos do que meninos para as meninas casarem dentro da igreja? Concorda comigo? Essa mulher está em um país que é 100% islâmico. Quando é que ela vai casar? E vocês sabem como é mulher que não é casada num país desse. Já pensou o drama dela? E ela disse, eu não vou casar com islâmico. Eu não vou casar com islâmico. Ela disse, eu morro só, mas eu não caso com islâmico. Esse é o caso de uma mulher. Irmã nossa. Exatamente. Porque assim, ó, uma coisa é a solteirice aqui no Brasil. Vou ficar solteiro, vou trabalhar, vou estudar, com mulher consegue desenrolar a vida dela. Faz um concurso, ganha bem, tudo. Mas lá não. Lá, se não for a chancela do pai, ela não é ninguém. Né? A mulher é coisa lá. É coisa. Tá? Do mesmo jeito que você vende gado, você vende um filho, uma mulher. Certo? Então, para que a gente entenda, né, como que o nosso mundo está numa situação tão complexa, né, onde tem outras religiões que têm tomado o mundo inteiro, e a perspectiva sobre o que é a Bíblia é algo nosso, é algo reformado. Por isso que quando eu falo da teologia reformada, eu falo com o peito cheio, porque essa doutrina é nossa. É a reforma protestante que traz isso de volta. Não há ensinos fora da Bíblia, mas somente a Escritura. Esse é um dos pontos da reforma protestante. Só a Escritura. Então, por isso que o Catecismo Maior fala aqui, a palavra de Deus. O que é a Bíblia? É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Né? Aí eu gosto de uma piada que o Augusto conta, que é assim. Ele disse que tem uma pessoa que uma vez disse, mas pastor, como é isso? Para Deus falar comigo, é só pela Bíblia? Eu disse, é pela Bíblia. Mas eu queria ouvir, pastor, ouvir assim, ó, Deus falando comigo. Ele lê a Bíblia em voz alta, meu irmão. Aí Deus fala com você, você vai ouvir. Entendeu? Então, queridos, isso é muito importante para a gente. A autoridade sobre a nossa vida é a Bíblia. A Bíblia falou, vamos orar, Senhor, me dê a graça de viver isso que o Senhor está falando. Vamos buscar entender o que está sendo dito. Porque às vezes não é fácil. É um livro muito antigo. Uma linguagem muito antiga. E a gente precisa entender, buscar entender o que a palavra de Deus está ensinando para a gente. Por isso, a palavra de Deus, e aqui uma segunda coisa que eu quero apresentar, que se acha nas Escrituras do Velho e do Novo Testamento. Meus queridos, já entendemos o que é a Bíblia, a palavra de Deus.
Mas entendamos que o que é importante na Bíblia? Não são as cartas de Paulo? São os evangelhos? Porque, via de regra, os crentes dizem que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas assim, pastor, aquele texto de Levítico, que fala que tem que matar o bicho, fazer assim com o bicho, isso é a palavra de Deus também? Sim. Jesus disse que nenhum só iota, ele fala do grego, né? Iota é um izinho assim no grego, pequenininho, que ele disse que nenhum só iota vai cair da lei. Nada da lei vai cair. Tudo é palavra de Deus. Claro que a gente tem que entender dentro do contexto maior, que é a chegada de Cristo Jesus. Então, irmãos, leiam o Antigo Testamento. Uma coisa que eu tenho lutado para fazer aqui na igreja é pregar no Antigo Testamento. Como que eu acabo as pregações de Jonas? Falando de Jonas? Não, é de Jesus. Como que eu vou pregar no Antigo Testamento se eu não falar de Jesus? É por isso que sempre que eu falo de Jonas, eu comparo ele com Cristo. Porque Cristo comparou-se a ele. Está aqui quem é maior do que Jonas. Então Jesus está se comparando com Jonas. Então o princípio de interpretação que eu tenho daquele livro é a comparação entre a pessoa de Cristo e a pessoa de Jonas. Ele diz assim: como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, eu estarei sepultado também. A comparação. Por isso que sempre quando acaba os sermões é comparando Jesus a Jonas. Porque eu prego o evangelho de Cristo. É uma coisa que eu sempre falo isso. Não leia o Antigo Testamento como um judeu lê. Você não é judeu. Se você lê o Antigo Testamento e você aplica para a sua vida como um judeu aplicaria, você não está lendo de maneira cristã. É fácil fazer isso? Nem sempre. Por isso que a gente tem que fazer seminário e estudar para poder pregar. Porque senão o Antigo Testamento vira moralismo. O Antigo Testamento não é um livro que ensina moral. Algumas pessoas pensam assim: ó, o Antigo Testamento me ensina princípios morais. O Novo Testamento me ensina o que interessa. Não é isso. Não é isso. O Antigo Testamento ensina já, ainda que de maneira embrionária, o Evangelho de Cristo Jesus. Quando Paulo fala que na plenitude dos tempos chega o Senhor Jesus Cristo, é porque houve um progresso de evento. Lembra a ideia de revelação progressiva e orgânica? É isso. Há uma sucessão de eventos que culminam na chegada do Senhor Jesus Cristo. Pois não, querido? Ah, tá bom então. Perfeito. Eu sou. Isso, eu sou. Isso. Uhum. É. Isso. É porque algumas pessoas pensam o seguinte: ó, Jesus está anulando a lei. Não. Ouviste o que foi dito o quê? Vocês ouviram como foi interpretado pelos rabinos dos seus dias. Certo? Então, havia alguns livros que eram produzidos como uma forma de interpretação do Antigo Testamento. Por exemplo, vocês se lembram que quando eu preguei aqui que Jesus fez lama para curar uma pessoa cega? Essas pessoas disseram que ele não era de Deus, por quê? Porque ele estava trabalhando no domingo. Qual era o trabalho que ele estava fazendo ali? Curando, ou no sábado, perdão. Curando no sábado. Qual era o trabalho que ele estava fazendo ali? É porque ele estava curando? Não, ele fez lama. E era proibido fazer lama, porque fazer lama geralmente era algo que era utilizado para fazer bloco, para construir casa. Então, fazer cerâmica. Qualquer tipo de produção de lama era pecado no domingo. Então, eles quiseram pegar Jesus porque ele estava fazendo lama no domingo. Ele cuspiu no chão, ou no sábado. Ele cuspiu no chão e fez aquela lama para poder curar a pessoa. Então, ouviste o que foi dito. Ou seja, há uma interpretação que foi dada a vocês, mas está errada. Eu, porém, vos digo, ou seja, eu sou o verdadeiro intérprete da Bíblia. Por isso que a gente fala dentro do ambiente acadêmico que Jesus ele é o hermeneuta por excelência. Ele é que interpreta a Bíblia de maneira clara e maneira plena.
Toda a lei é interpretada à luz dele. Você lembra quando André que chama o irmão e ele diz assim, eu não lembro exatamente qual dos apóstolos é. Ele chega para o irmão e diz assim: conhecemos aquele sobre quem a lei, os profetas e Moisés falavam. Vocês já viram isso? Encontramos aquele sobre quem os profetas falaram. Ou seja, o que ele está dizendo lá? O Antigo Testamento está falando de quem? Falava dele. E a gente tem que ler o Antigo Testamento assim, gente. É fácil essa leitura? Não. Mas a gente tem que quebrar a cabeça para buscar ver Jesus. Não é por meio de alegoria também. Tá? Não é por meio de alegoria. O que é uma alegoria? Por exemplo, um exemplo esdrúxulo, tá? Mas vou dar. Uma interpretação que era muito dada no caso de Raabe é que ela fez algo para que os israelitas, quando entrassem lá em Jericó, soubessem que ali era a casa dela, que não era para ser invadida a casa dela. O que ela fez? Você se lembra? Um pano ficou vermelho. E aí o cara diz, olha, era o sangue de Jesus. Estava ali representando o sangue de Jesus, que perdoou os pecados da casa dela, e é por isso que o juízo não foi sobre a casa dela. Não, o texto não fala disso, não. Não é isso. Não é sobre isso, Raabe. Raabe é sobre a misericórdia de Deus para estrangeiros, a misericórdia de Deus para os piores pecadores e a misericórdia de Deus para aqueles que querem abandonar o seu mau caminho. Aquele pano vermelho é um pano vermelho como qualquer outro. Tá? Então, cuidado com essas alegorias. Algumas interpretações que são dadas do Antigo Testamento, mas que é uma interpretação falaciosa. Tá? Mas o ponto é, meus queridos, busquem ler todo o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Não se deixem vencer pelas cronologias 12 capítulos de Crônicas. É Crônicas? Crônicas são 12, né? 12 ou 10 capítulos só de genealogia. E números, né? Números, quantidade de coisa. Ali é um livro de auditoria. Tá? Basicamente isso. Oi? Felipe Natanael. Perfeito. Mas é Felipe que chama Natanael, né? E aí Natanael vai até Jesus e disse, eu lhe vi quando você estava embaixo da figueira, não é isso? Uhum. Isso. Então ele está dizendo, olha, encontramos aquele de quem o Antigo Testamento estava falando. Moisés estava falando dele. Davi estava falando dele. Certo? Josué estava falando dele. Sempre uma promessa de a chegada de alguém. Certo? Moisés, o Senhor disse para Moisés, vou levantar um profeta maior do que você. Deus não diz isso para Moisés? Estava falando de Josué? Não. Davi, Deus chega para Davi e diz o quê? Vou levantar um que vai se assentar no seu trono para sempre. Davi diz, Senhor, quem sou eu para ter um descendente meu assentado-se para sempre no trono de Israel? Então, sempre apontando para a chegada de alguém. Vai chegar alguém. Vai chegar alguém. E esse alguém é o Senhor Jesus Cristo. Tá? Então, muito mais sobre um Deus que cumpre a promessa dele é o Antigo Testamento. A gente fala de Deus, não, meu Deus é um Deus de promessa. Ele vai me dar um carro, ele vai me dar uma casa. Quando foi que ele prometeu isso? Teve um cara que disse para o Senhor Jesus Cristo, olha, onde você for, eu vou seguir. Ele disse, olha, não tenho nem de botar a cabeça, vai. Deus não promete dar para a gente luxo, gente. É o pão nosso de cada dia. É isso que ele promete. Isso aí ele promete mesmo. Crente não passa fome, porque Deus sustenta. Fala, Vange. Isso. Exato. Tem um amigo meu que estava dizendo que já viu crente passando assim, ó, passou na BMW, passou a mão e disse assim, toma posse. O nome disso é inveja, de onde eu vim. Né? É recalque. Né? Sim. É. Aham. É. É.
Eu tenho uma opinião sobre essa questão de profecias que não se cumprem. Dentro do Antigo Testamento, se o cara profetizasse e não se cumprisse, era o quê? Apedrejado, até a morte. Na minha perspectiva, o apedrejamento é uma pena de morte. Dentro da perspectiva da igreja hoje, nós não somos Estado. A gente não tem poder de tirar a vida da pessoa. É o Estado que tem poder disso. Né? Mas nós temos o poder de desligar a pessoa do corpo da igreja. O que é desligado na terra. Esse é o ponto. A natureza do reino de Cristo é um reino espiritual. Eu creio, no meu coração, eu defendo essa ideia, de que todo aquele que profetiza uma coisa e a coisa não se cumpre, ele deveria ser excluído da igreja. Sumariamente. Sumariamente. Nem disciplinado. Assim como era na antiga aliança. Porque é um mentiroso. Como é que Deus, né? O único caso que a gente vê Deus falando uma coisa para um profeta não se cumpre é o caso de Jonas. E é o que a gente vai ver hoje. Ó, vem de noite, viu? Você já passa a propaganda, né? Pega a visão aí, vai. hum. Jumentinho. Não. Uhum. Que foi? Já da roupa dele? Ah. 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 Os móveis. É assim nasceu os Casas Bahia. Ah. Aham. Uhum. Já pensou, rapaz? Uhum. O primeiro sinal, né? É, gente, é o tipo de absurdo que a gente escuta, tá? A gente tem que ter muito filtro, gente. A pergunta é onde é que está isso na Bíblia? É só isso. Aonde que a Bíblia fala disso? Então, nosso apego às Sagradas Escrituras, tá? Nosso apego às Sagradas Escrituras. E aí mostra aqui, ó, que é a única regra para nos dirigir na maneira de o glorificar e ter deleite nele. Como que a gente vai saber como adorar a Deus? Por meio da Escritura, certo? Glorificar a Deus, aqui eu não estou falando só de ambiente de culto, certo? Porque às vezes a gente pensa apenas como o culto como um ambiente onde eu glorifico a Deus. Mas você glorifica a Deus no seu trabalho, na forma como você trata as pessoas. Paulo diz, gente, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Deixa eu lhe dizer, sabia que você pode almoçar hoje para a glória de Deus? Hoje, meio-dia, você vai almoçar para a glória de Deus. Você vai descansar, ou não, se você gostar, de tarde, para a glória de Deus. Você vai vir ao culto, hoje à noite, para a glória de Deus. Você vai levantar amanhã de manhã, para a glória de Deus. Paulo está falando de coisas pequenas que a gente faz para a glória de Deus. Se eu como e bebo para a glória de Deus, por isso que a glutonaria é pecado. Consegue entender? Por que a glutonaria é pecado? Porque eu como e bebo para a glória de Deus. Certo? Então, a nossa vida, deve ser uma vida sempre dentro da perspectiva de que Deus está ali comigo. E que Ele está recebendo minha adoração. Certo? Eu louvo a Deus com tudo na minha vida que eu faço. Tá? É pensando assim que um pastor, ele não tem um ofício que glorifique mais a Deus, tanto quanto um engenheiro, um médico, um advogado, um carpinteiro, um gari. Todos glorificam a Deus. Sabia que a pessoa pode ser um gari para a glória de Deus?
Pode fazer tudo para a glória de Deus. A gente faz da melhor forma, dizendo, Senhor, entrego a Ti o que eu estou fazendo. Tá? Então, nosso ponto hoje foi esse. O pessoal já voltou aí? Já bateu 2 vezes, Gê? Ah, e daí, ó. Então, eu pensei que eu tinha... A última trombeta eu não tinha ouvido. Mas todo mundo vai ouvir, né? A última trombeta. Então, queridos, o ponto hoje é... Semana passada, falamos do conceito de revelação, falamos sobre os tipos de revelação, e nós começamos a entrar hoje naquilo que chamamos de bibliologia, que é a doutrina a respeito das Sagradas Escrituras. Então, ela é a palavra de Deus, ela não se torna, ela não pode ser ou não é a minha experiência, ela não contém a palavra, ela é a palavra de Deus. Antigo e Novo Testamento. Lembre-se sempre disso. O Novo Testamento não é mais digno do que o Antigo. Se você olhar o Novo Testamento, algo em torno de 60% a 70% do Novo Testamento é citação do Antigo. Ou seja, é cumprimento do Antigo. Certo? Então, temos que ler o Antigo Testamento, temos que ler o Novo Testamento como sendo a única regra para nos dirigir em como nós devemos glorificar ao Senhor e se alegrar nele. Ficou alguma dúvida, alguma consideração que vocês queiram fazer antes de encerrarmos? Oi? Tudo bem. Ah. Ah. Hum. Hum. Uhum. Uhum. É, perfeito. Eu já falei isso algumas vezes aqui, gente. O crente tem que gostar de ler. Tá? Não é querendo ser chato ficar repetindo isso, não. Mas crente tem que aprender a gostar de ler. Porque Deus, quando foi falar com a gente, ele deu o quê? Um livro. Um livro. Ele podia ter falado por voz. Ele podia ter feito um filme. Olha só que legal, ia ser um filme. Né? Mas ele deu um livro pra gente. Então, crente tem que gostar de ler. No mínimo a Bíblia. No mínimo a Bíblia. Certo? Então, e ler justamente para a gente escapulir de falácias, né? Porque quantas vezes tem gente que fala besteira, dizendo que está na Bíblia? E às vezes está, viu? É má interpretação da Bíblia. Você acha que esses caras que falam de teologia da prosperidade, eles falam sem Bíblia? Deus ama quem dá com alegria. Está lá na Bíblia. Né? Você tem que fazer prova de mim, você tem que dar seu tudo. Eu já vi gente falando de dízimo em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Se Deus deu o melhor dele, por que se você não vai dar o seu tudo? Por que você só está dando 10% do seu dízimo? Deu seu trízimo. Gente, você nunca viu isso, não? Está na Bíblia, viu? Uma interpretação da Bíblia. É por isso que a gente tem que ler e entender o que está lá. Porque senão a pessoa fala e você, rapaz, não, ainda que é mesmo. Está lá na Bíblia, rapaz. Aí quando você vai ver, você cai como um patinho em doutrina errada. Testemunho de Jeová, quando vai na sua casa, ele leva o quê? Bíblia do jeito dele. A tradução dele. Boa. Boa, seu teste. Boa. Então, a gente tem que saber isso. O diabo conhece a Bíblia, gente. O diabo conhece a Bíblia. Quando ele foi tentar Jesus, ele citou o quê? Foi o Alcorão? Foi o livro de Mormons? Não, foi Bíblia, viu? Então,
Se ele tentou, o autor das Sagradas Escrituras, desse jeito, imagina o que ele vai fazer com tu. Pegar texto da Bíblia, distorcer assim, ser rapaz, vou mesmo. Porque está na Bíblia. Então é conhecer e conhecer bem. Certo? Conhecer a Bíblia e conhecer bem. Vamos encerrar? Ô, Ju. É. Uhum. É. Não é incomum, gente, lá no Mackenzie, um menino, a gente está lá na capela, na capelania, a gente entrega uma Bíblia, ele pega assim, nunca vi esse livro na minha vida. O menino nunca abriu uma Bíblia na vida, não sabe como é que é. Não é incomum. Teve uma menina, chegou lá na sala do Rick, ele estava me contando isso, a menina chorando. Eu estou falando sério, irmão. A menina chorando, com o livro pegou uma Bíblia que ela tinha ganhado, e ela disse, eu quero entender esse livro. As pedras estão clamando, gente. As pedras clamam. Menino novo, viu? Eu quero entender esse livro. O Enéas mesmo está ensinando para um rapaz lá católico, né, Enéas? O que ele sabia de Bíblia? Nada. Nada. Então a gente tem que conhecer, gente, para ensinar. Isso. Uhum. É. Aham. É. Ela entende os milinguidos, mas não entende a Bíblia. Né? Então a gente usa sempre alguma coisa para interpretar a Bíblia, não a Bíblia. Né? É inculcar a Bíblia, gente. Inculcar mesmo. É gravar texto, citar texto. E eu me lembro que o Augusto falou, na experiência que ele falou de conversão dele, ele disse que ele foi criado na igreja, né? Então ele sabia muito versículo de cor. Mas como ele ficou muito tempo fora da Bíblia, fora da igreja, né? Ele disse que quando ele converteu, todos aqueles textos fizeram sentido. Tudo fez sentido. Então é inculcar mesmo ali aquele negócio para ficar na cabeça dos meninos. Viu? Gente, vamos encerrar então? Já passei demais o meu horário aqui. Eu vou pedir. Aí o pessoal vai se zangar que tem até almoço. Mas, gente, ó, hoje à noite, não faltem não. Vai faltar não. Vou estar de olho, viu? E a balinha? Vai receber a balinha, ó. Aí, ó, com a balinha peguei no calcanhar de Aquiles, né? Queridos, olha, hoje à noite venham. A gente vai pregar. Leiam o capítulo 3 de Jonas. O avivamento que Deus fez na cidade de Nínive. A gente vai falar hoje sobre isso. Sobre avivamento. Deus como sendo aquele que tem poder de fazer um grande avivamento na vida das pessoas e na vida da nossa igreja.